Vamos nessa aula então falar sobre as ideias básicas da tal de programação orientada a objetos, que eu falei que é uma coisa que não colou muito, mas vamos dar um exemplo para simplificar. Digamos que você é um síndico de um condomínio, você é um especialista em Java e etc, etc, e você quer fazer uma aplicação muito simples, que é uma consulta a ramais de cada morador. Então, o morador quer falar com o outro, ele entra na internet e no site lá do condomínio, ele tem uma applet em que ele entra com o nome do morador e tem o ramal do dito cujo. Uma aplicação dessa, normalmente, se você tem alguma experiência aí de programação, como é que se faz? Você cria primeiro um arquivo relacional, por exemplo, usando um servidor de arquivos tipo Access, SQL Server, DB2, e você tem lá os campos, né? Por exemplo, nome e ramal. E depois você vai no tal programa lá, você vai de alguma maneira acessando pelo campo nome, você dá um select, né? E tendo recebido o select, você pega no ramal e projeta. Isso aí é o que se faz atualmente, mas na ideia da programação orientada a objeto era diferente. Nesse caso, por exemplo, a gente definiria um objeto. Esse objeto seria, no caso, por exemplo, um morador. Esse objeto, como todo objeto, ele tem propriedades. Então, as propriedades desse objeto, em princípio, seriam nome e ramal. Não tem aquela ideia de campo, né? É diferente. E para você criar um objeto, você tem que primeiro programar um molde. E esse molde é chamado de classe. Digamos que então a gente vai ter a classe morador. E para você criar um objeto dessa classe, você coloca nesse programa um método que tem o mesmo nome da classe, que é chamado método construtor. Então, quando eu, numa outra aplicação, eu quero usar esse objeto, eu chamo esse objeto com uma palavra new. E toda vez que eu ponho new e o nome do molde, eu crio um método. Quer dizer, aquele molde ele é executado. Não sei se está dando para entender, mas nós vamos fazer um exemplo, vocês vão entender melhor. Tá? Agora, o problema, digamos, que eu criei, no caso específico, eu criei esse objeto morador, eu tenho que criar também um outro objeto que a gente chama de container, que poderia se chamar, por exemplo, lista. E ele pega esse objeto e cria vários objetos morador. Aí a sintaxe é correta. Morador é objeto, eu tenho objetos do tipo morador. Então, esse objeto lista, quando ele é criado com new lista, por exemplo, eu posso usar na aplicação. A coisa parece meio confusa, mas vamos ver um exemplo então para a coisa ficar bem fácil. Vamos então criar a tal classe morador. Então, eu começo com o import java.lang. Depois a gente vai ver como é que se usa melhor esse import. Tem ali public class morador, ela estende objeto, que é a coisa mais básica que existe para você estender. E eu defino duas propriedades, nome e ramal. Depois eu coloco aqui o método construtor, que tem o mesmo nome, com dois parâmetros, o no e o ra, que são strings. E aqui dentro o que eu faço? Quando a pessoa entrar com o no e entrar com o ra, eu jogo isso em nome e ramal. Eu tenho então aqui a minha classe que eu chamo de morador Java e eu vou salvar lá naquela minha pasta Java 14. Eu abro o prompt de comando, vou lá para a pasta, né? C, Java 14 e vou lá com Java C
morador.java. Vamos verificar lá se criou, né? Criou, lá tem o morador Java e o morador classe. Nós não vamos fazer applet disso. Você tem uma classe e não necessariamente você precisa, na hora, você fazer a aplicação. Está criada a classe lá que vai ser usada em outra classe. É o que a gente vai ver a seguir. Vamos ver agora uma coisa que a gente chama de objeto container. Então tá aí. É um arquivo Java com import javalang e eu crio aqui essa classe lista e nessa classe eu tenho 3 propriedades e essas propriedades já são do tipo morador. A Maria, o Eduardo e o Carlos. Eu tenho aqui o método construtor que se chama lista, obviamente, né? E aqui eu incluo, criando um novo objeto morador com 2 parâmetros. Lembram que o objeto morador ele tinha no seu construtor 2 parâmetros. Então tem aqui new morador, Maria e o número do ramal que é 101. E eu jogo isso aqui na propriedade, que no caso aí a propriedade é também um objeto, eu jogo aqui em Maria. Mesma coisa eu faço para o Eduardo, a mesma coisa eu faço para Carlos. Então toda vez que eu dou um new aqui, é executado aquela classe morador que faz com que eu jogue aqui em Eduardo essas 2 coisas que vocês se lembram que ali eram as propriedades nome e ramal que eu vou poder usar futuramente num aplicativo. Agora, está aqui por que esse negócio não deu certo. Vocês pensem aqui no caso como a gente trabalha atualmente com o banco de dados relacional. Eu, digamos, criaria uma tabela chamada morador, com as colunas nome e ramal, e depois eu crio um programa qualquer em que eu coloco, através do uso do insert, eu vou inserindo moradores ali naquela tabela que está no banco de dados X. Depois eu uso o select. E nesse caso aqui não. Nesse caso aqui eu tenho que criar esse tal objeto container e depois toda vez eu tenho que entrar aqui, digamos que entra um novo morador, né, que se chama João. Eu teria que entrar aqui nessa lista e atualizar e rodar novamente esse negócio para o meu aplicativo lá, que a gente vai inclusive fazer depois. O aplicativo ele está atualizado. Então esse negócio não deu muito certo. Eles ficaram pensando em criar bancos de dados, de objetos, etc. Criaram alguma coisa, mas no fundo esse negócio não funcionou. Então dá até para usar aqui, a gente está usando de brincadeira, e até dá para usar em casos de poucos objetos, né? Que é o caso aqui nosso, aqui a gente tem só 3 moradores e teria que rodar isso toda vez que, por exemplo, alterasse o morador do ramal 102. Mas está aqui explicado mais ou menos por que esse negócio não deu certo. E atualmente a gente usa uma programação orientada a objetos meia boca, porque a programação usa classes, usa objetos que a gente chama inclusive de prefixos, mas quando você vai pegar dados, você pega num banco de dados relacional. É isso aí, isso é bom. Então vocês conhecerem esse tipo de coisa que faz parte da história, né? Da história da programação. Aliás, como parte da história, eu estou mostrando aí os 2 livros que eu escrevi sobre Java. Na realidade, vocês estão vendo 3 porque esse primeiro aí, que é o Java, né, que era 1.0, ele teve tradução em espanhol também, que é esse livro que aparece por cima. E depois já teve o Java 1.1. Esses livros são de 96. O meu livro de Java foi um dos primeiros do mundo e foi o primeiro livro de Java aqui no Brasil. E eu estou comentando isso porque quando saiu Java 1.1, já saiu um negócio chamado JDBC,
que era a maneira de interagir uma, uma applet ou um aplicativo qualquer em Java com um banco de dados relacional. Quer dizer, o próprio pessoal do Java lá, do Gosling, já tinha chegado à conclusão que esse negócio de linguagem orientada a objeto era meia boca. É isso aí. Mas vamos voltar e continuar aqui com a nossa compilação, né? Claro que eu tenho que ir lá, né, vamos lá, cd, c, dois pontos, Java 14, e aqui Java C, lista.java. Deve estar lá na pasta 14, deve ter lá o... Vamos abrir a pasta 14 aqui. Aí, pasta 14, lista Java e lista class. Então foi criada o class também nesse caso, que não vai criar applet, a gente vai usar essa lista, esse objeto, né, num aplicativo. Vocês podem ir lá em github.com, adamascj2 Java 1, que vocês vão encontrar lá todos esses arquivos aí que a gente criou nesse pequeno curso. Inclusive esse que a gente vai fazer para terminar o curso, que é o catálogo Java. Tem também os arquivos HTML, então vocês não precisam digitar nada, né? Vocês podem brincar com esse negócio aí à vontade. Vamos ver então, finalmente, né, a applet que a gente vai chamar de catálogo. Então, catálogo Java, vocês estão vendo aí. A gente vai analisar esse negócio linha a linha. Basicamente, essa applet faz o quê? Ela vai ter uma lista, né, com os nomes, e você clicando no nome, apertando um botão, você vai ter o telefone. E é aquela ideia do tal que o síndico queria. Seu morador lá, a Maria quer saber qual que é o ramal do Carlos, ela entra nesse aplicativo, seleciona lá Carlos, aperta o botão e aparece o ramal do tal do Carlos. A gente vai ver isso. Mas antes de tudo é preciso comentar que o Java tem um layout, né? Tem vários sistemas de layout e não são muito simples, e a gente vai usar um que chama Border Layout, em que você tem que definir vários painéis, e nesses painéis você define se ele fica na parte superior, na parte inferior ou na parte central. E um painel pode ter painéis dentro, então é uma coisa meio complicada de entender, mas vocês vão ver aqui que eu vou analisar linha a linha aqui o nosso programinha aqui. A gente começa importando duas livrarias ali, e temos aqui a definição da classe que eu vou chamar de catálogo. Ele estende applet, e temos aqui a definição de várias propriedades, que vão ser 3 painéis, e vai ter uma coisa aqui, que é justamente esse control, que é essa lista na qual você escolhe alguma coisa. Vocês certamente já usaram isso. Tem um text field, que é onde aparece o valor, e tem um botão. E estamos vendo aqui que a gente usa uma propriedade aqui que é do tipo lista. Então essa classe aqui, ela vai usar objetos da outra classe lista, e a classe lista, como vocês viram, ela engloba objetos da classe morador. E aqui nessa terceira classe eu vou poder acessar algo dessa classe morador. A gente vai ver. Então eu tenho aqui o public catálogo aqui, que dispara, né, quando é chamado applet, dispara aqui esse catálogo aqui,
Eu tenho aqui a definição de que o layout é o border layout, como eu havia comentado, e eu tenho aqui a criação de um objeto da classe lista. Como vocês já viram, eu uso new aqui e esse objeto aqui fica em L. E eu tenho os 3 painéis. O primeiro painel aqui, que tem o fundo amarelo, é justamente aquele Control Choice, né? E ele é colocado na parte de cima, por isso é que tem esse norte aqui. E eu coloco nessa escolha aqui, eu coloco 3 itens: Maria, Eduardo e Carlos. E acrescento isso aqui no painel 1. No painel 2, que vai ficar no centro aqui, eu tenho um botão e esse botão tem escrito nele ramal, que é aquilo que vai ser clicado. E o terceiro painel aqui, que é na parte sul, ele é um campo, um text field, feito a gente já viu no Hello World lá. É uma coisa que aparece, um texto, né? O que eu tenho de diferente que não tinha no outro negócio é essa parte aqui. Isso aqui é disparado quando a pessoa clica no botão ramal. Então essa coisa aqui, meio estranha aqui, essa anotação. Public Action, então é uma ação. E quando é que essa ação acontece? Se o ramal, né, ele é o arg. Então isso aqui define o que acontece quando eu clico o botão. O que acontece? A pessoa vai selecionar um dos itens ali de choice, né, de CH1, e se aquilo que ele selecionou for Maria, e aqui que está a mágica toda da coisa, eu coloco aqui no text, né, no T1, eu coloco aqui o que? Repare aqui que interessante, eu uso o prefixo L, que é da classe lista, Maria aqui também entrou da classe lista, mas eu uso o ramal aqui. O ramal ele não está definido nem aqui e nem na lista. Ele foi definido naquela classe morador. Não sei se vocês se lembram, tinha nome e ramal. Então aqui, dessa classe, eu acessei coisas da lista e através da lista eu acessei coisas da classe morador. Então, eu seleciono um, o outro e vai aparecer o ramal do dito cujo selecionado, que é aquilo que o nosso síndico lá queria. Como eu comentei, essa maneira de trabalhar com objetos não é uma coisa que funciona, principalmente se eu tiver muitos registros, né? A gente está fazendo isso aqui só para mostrar como é que a coisa seria. Vocês já aprenderam, eu não vou repetir aqui, que quando eu escrevi o catálogo Java, eu tenho que, entre aspas, compilar usando Java-C, aquele negócio todo. E depois, isso aqui é que eu vou mostrar então, eu tenho o catálogo classe. Eu crio um arquivo HTML, que eu vou chamar de acha-ramal HTML, e eu tenho que colocar lá no www.root, eu tenho que colocar o acha-ramal HTML, eu tenho que colocar o catálogo classe e tenho que colocar as outras duas classes também, o lista classe e o morador classe. Então eu tenho as 3 classes aí e eu tenho aí a página que chama acha-ramal. E essa página aí eu vou abrir, espero que tudo funcione bonitinho. Vou abrir com o Internet Explorer aqui. Vamos colocar lá em cima aqui 127.0.0.1 barra acha-ramal HTML. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se funciona aqui. Apareceu aqui aquela mensagem aqui. Atualizar ou executar? Executar do jeito que está mesmo. E é isso aí, maravilha. Apareceu aí, lembra? Na realidade, aparece como se fosse um painel só,
mas são 3 painéis. Esse primeiro que tem a lista aqui, esse tipo de control vocês devem conhecer. Eu aperto aqui, tem os três nomes. Eu tenho aqui um outro painel também, que tem aqui, ele fica no centro aqui, ele tem um botão que tem escrito ramal, e eu tenho aqui embaixo um text field no painel que fica no sul aqui. Vamos ver se isso funciona? Digamos que a Maria está querendo paquerar o Carlos, então entra aqui para saber o ramal do Carlos. Entra aqui, clica em ramal. Qual que é o ramal? 103. Por via das dúvidas, ela quer anotar também qual o ramal do outro, né? Aí, se ela entrar Eduardo aqui, ramal 102. Ela, para conferir se o nosso catálogo aqui funciona, ela clica no dela mesmo e deve aparecer 101. Realmente foi o que apareceu aqui. Então, está a nossa applet aqui, bonitinha, funcionando. Estamos todos de parabéns. E com isso eu encerro o nosso curso, que apresentou, na realidade, 2 curiosidades, que é o trabalho com applet, que não se usa mais, e alguma coisa relacionada à programação orientada a objeto, que hoje a gente usa mais ou menos. Eu espero que vocês tenham se divertido, porque essa é a ideia aqui do nosso canal. Que vocês que gostam de programação se divirtam. Muito obrigado.